A pesquisa do Instituto Quest, que pela primeira vez tira Jair Bolsonaro da consulta, porque, como ele indicou o filho, não se considera mais a possibilidade, que já era remotíssima, dele ser candidato, e se criam cenários com o nome de Flávio Bolsonaro. E o que tem essa pesquisa do Instituto Quest? Tem ali números que são bem favoráveis à viabilidade da candidatura de Flávio Bolsonaro, alguns sinais amarelos para outros candidatos e uma certa estabilidade envolvendo o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, em relação à aprovação e desaprovação do governo, empatada praticamente, 48% aprovam, 49% desaprovam. Essa situação já foi bem pior para Lula. Ele chegou a ter uma desaprovação perto de 60%, mas já foi bem melhor também quando a aprovação dele, no começo do mandato, batia também 50 e tantos por cento, mais para 60 do que para 50. Agora está ali num equilíbrio meio a meio, mais ou menos como o resultado da última eleição, a de 2022. Bem, Lula venceria todos os candidatos em primeiro e segundo turnos. Até aqui, zero novidade, todas as pesquisas mostram isso. A campanha ainda não está na rua e o que se faz agora é medir o potencial de candidatos. E é por isso que é interessante essa pesquisa Quest. No caso de um confronto Lula-Flávio Bolsonaro, Lula teria 46%, Flávio 36%. No caso de um confronto Lula-Tarcísio, Lula teria 45%, Tarcísio 35%. No caso de um confronto Lula-Ratinho, todos aqui em segundo turno, claro, Lula 45%, Ratinho 35%. Vocês notam que os números são muito parecidos, independente do adversário. Como o nome de Flávio Bolsonaro é um nome novo colocado aqui na pesquisa, isso mede se ele tem potencial de viabilizar a sua candidatura. E aí a resposta é sim. Tem sim, porque o desempenho dele é muito parecido com um dos outros dois governadores que mais são medidos também em relação a 2026. Flávio Bolsonaro também é competitivo em cenários do primeiro turno e aqui tem um dos recortes da pesquisa Quest que é bem interessante e que não vai acontecer na vida real, porque na vida real o governador Tarcísio de Freitas já disse que só sai candidato se houver uma união da direita em torno do nome dele e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele não sai para disputar com Flávio. Pelo menos tem garantido que isso não acontece. Mas o Instituto mediu essa possibilidade. Lula, Flávio e Tarcísio num primeiro turno. Lula teria 41%, Flávio Bolsonaro 23%, Tarcísio de Freitas 10%. Menos da metade das intenções de voto de Flávio Bolsonaro, o que indica ainda a força do sobrenome Bolsonaro dentro de um quadro eleitoral de hoje. Bem, lembrando que a possibilidade da eleição de 2026 ser decidida em segundo turno é gigantesca. A gente tem que olhar aqui com muita atenção também para os índices de rejeição. O mais alto é o de Flávio Bolsonaro, 62%. Muita coisa. É o ônus e o bônus de carregar o sobrenome Jair de Bolsonaro. Lula, rejeição alta também, acima dos 50%, 54%. E aqui a gente teria uma guerra de rejeições, não é? Se ambos têm rejeições acima dos 50%, como é que fica um segundo turno? Bem, a rejeição de Tarcísio continua mais baixa do que, por exemplo, a de Flávio Bolsonaro, mas cresceu de 32% para 47%. À medida em que o nome do governador de São Paulo se torna mais conhecido, é natural também que cresça a sua rejeição. Agora, no caso do governador do Paraná, Ratinho Júnior, a rejeição é de 39%, bem menor do que a de Tarcísio de Freitas. Enfim, são os números colocados aqui pela pesquisa do Instituto Quest, com o termômetro de hoje e pela primeira vez colocando o nome de Flávio Bolsonaro para medição do seu potencial eleitoral, que existe, é real e deve ter dado ali um fôlego a mais na candidatura do filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
São 8 horas e 13 minutos da manhã. Você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, Band News TV, pelo nosso aplicativo na internet, que é o Band Play. Na sequência, em todas essas plataformas, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor César. Vamos falar sobre barricada, sobre operação policial, sobre alteração da legislação, PL antifacção, também sobre a PEC da Segurança Pública, ou seja, vamos aprofundar o debate no próximo bloco aqui do Jornal Gente. Continue conosco. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa.